Deixa eu só ver se está compartilhando a página certa aqui, não. Bom, pessoal, eu quero compartilhar, na verdade, aquele documento que eu mandei para vocês, disponibilizei, deixa eu ver se esse aqui. Só que antes disso, só para... Eu estava falando aqui com o pessoal antes de todo mundo chegar, a gente tem dois pedidos aqui para avaliar, que eu acho que são bem rápidos. O professor Leonardo, ele pediu financiamento, porque ele vai participar de um evento lá no Peru, um Congresso de Processo Civil, ele teve aprovada a submissão de um resumo, enfim, e aí ele está pedindo financiamento, o uso aí dos recursos do PROAP para esse financiamento. Então, eu não queria esperar até porque eu acho que não dá para esperar uma próxima reunião de colegiado, eu queria aproveitar essa extraordinária para a gente discutir sobre isso. E aí eu coloco em discussão, em votação, enfim, o que vocês acham? Karine. Oi, Ale. Então, acho que assim, a gente já vem aprovando isso para outros casos, né? Então, não haveria por que a gente não aprovar o pedido dele. O que eu fiquei pensando aqui agora, com mais esse pedido, Alexandre, é que se não seria interessante, para as próximas vezes ou daqui para frente, a gente tentar pensar numa saída bimestral ou trimestral para pedidos dessa forma, sabe? Eu digo isso porque senão a gente vai acabar esgotando os recursos todos de uma vez só, e outros professores podem ficar sem possibilidade de poder contar com isso também, né? Então, não sei se a gente não estipula períodos de tempo, sabe? Acho que talvez isso possa ser mais justo, assim, não sei, tá? Tô pensando alto aqui com vocês. Eu acho que podemos pensar nisso sim. Na verdade, para eventos e tal, essa é a primeira requisição que aparece, né? O primeiro pedido que aparece. Até então teve pedido para eventos, né? O seu caso e o caso lá do Bruno. Mas para participação em eventos de professor, na verdade, esse foi o primeiro. Na verdade, eu até tinha comentado na nossa reunião ordinária mesmo que eu acho que a gente poderia pensar numa comissão para isso, para cuidar das questões, receber essas questões, discutir e tal. Mas, enfim, acho que todo mundo está de acordo, né? Se eu não me engano aqui. Ok, então foi aprovado. Anderson. Alexandre, minha única dúvida é com relação ao valor. Ele chegou a pedir um valor específico, eu tinha orientado ele para formar dessa maneira. Ele ainda não passou. Anderson, você que tem a memória desse tipo de coisa, qual que é o valor que normalmente antes a gente estava dando aí para os professores participarem de evento? Então, normalmente a gente estava concedendo tudo, porque eram poucos pedidos e tinha recurso, né? E nossa verba até subiu. Só que nesse caso da viagem do Léo, que é internacional, e também provavelmente ele vai ter direito, tem direito diária, na verdade, né? Eu acredito que vai ficar um valor bem elevado. Eu estimo, assim, algo entre 4 a 6 mil. Por isso que eu queria que o colegiado liberasse, talvez com base num teto, não sei. Pois é. Ale, qual que é o valor total que a gente tem para isso? Deixa eu abrir. Para passagens, a gente tem em torno de 12 mil. E para diárias, nosso diário já está praticamente zerado, diário do servidor. Deve ter, acho que R$ 50 só, e olha lá. Que era uma rubrica de 1.500, se eu não me engano. A gente acabou tendo muito dinheiro para passagem e pouco para diária, né? Bom, o que a gente pode, acho que R$ 12.000 para considerar que esse valor é um valor anual, né, daqui até o final do ano. Sei, eu acho que, no caso da passagem, eu acho que é razoável cobrir a passagem. O que a gente não vai conseguir, então, é cobrir diárias, né? Não é isso, Anderson? Em princípio, eu acredito que sim, Ale. Eu posso tentar alguma remanejação de rubrica junto à própria, para converter um pouco das passagens em diárias. Mas não é nada garantido. Bom, acho que em princípio a gente pode aprovar a questão da passagem, se todo mundo estiver de acordo, e caso ele entenda
Ele pode suplementar, porque na verdade ele não fez o pedido formal de valores, então ele ficou de olhar, mas não me mandou, para mim, pelo menos não me mandou um valor. Ale, mas aí não seria interessante ver o valor primeiro para poder liberar? Estou perguntando porque passagem aérea está muito caro, né? Sendo passagem internacional, né, pode chegar aí num, sei lá, uns 4 mil, 5 mil reais, dependendo, né, do período de compra e tudo mais. Então, assim, até uma pergunta, a gente pode, de repente, estabelecer uma cota para esse tipo de solicitação? Liberar 3 mil, né, se for internacional, 1.500 se for nacional, para poder... Minha questão é essa, assim, é para caso algum outro professor solicite até o final do ano, para ainda ter recurso, sabe? Uhum. No caso de dos alunos, a gente meio que já até estabeleceu R$ 500, no caso de eventos nacionais, né? A gente pode estabelecer também um valor aí. Mas então vamos fazer o seguinte, para a gente não atrasar, eu vou suspender então a deliberação sobre o pedido do Léo e vamos discutir isso internamente aí lá no WhatsApp mesmo, tentar chegar a uma cota, um valor que seja razoável, tá? De acordo. Ok. Só uma outra questão, então, o outro pedido, para a gente ir para a minha questão mesmo, é o aluno Matheus Fernandes Leão, que é orientando do Roberto, ele é um aluno nosso, ele tem baixa visão, e ele pediu ao colegiado que fosse autorizado a não frequentar as aulas presencialmente, porque, por causa da questão da baixa visão dele, de uma suspeita de que na UFOP estaria havendo possibilidade de febre maculosa por causa da existência de carrapatos que são transmissores dessa doença. Houve alguma coisa disso lá em Campinas, mas a gente até onde sabe não tem nada disso aqui em Minas. A UFOP divulgou uma nota da reitoria dizendo que não há, da nota da reitoria, que não há esse tipo de perigo aqui, que não existe nenhum caso reportado e que a universidade vem fazendo aí a parte dela, de descontaminação, né, fazendo limpeza de grama, essas coisas. Oi, Bruno. Ale, eu parei para poder ver aqui e saiu eu não sei, quando é essa notícia aqui da reitoria? Porque eu vi uma notícia na Itatiaia, que dia que foi? No dia que saiu a nota da UFOP, falando que a UFOP alerta sobre a presença de carrapato estrela no campus do Cruzeiro. Uma notícia da Itatiaia. Então, assim, complicado. A nota da UFOP é justamente em sentido oposto a isso. E pensa no mesmo dia. Então, assim, dia 21, há 2 dias atrás. Olha lá. O Ale, só me desculpa, qual que é a solicitação dele mesmo? Ele quer autorização para não frequentar as aulas. Porque, como ele tem baixa visão, enfim, isso poderia colocá-lo numa situação de vulnerabilidade, a que ele não teria como ver carrapato, caso ele seja picado, enfim. É isso. Boa tarde, pessoal. Normalmente, quem é picado e vem a ter complicações também não viu o carrapato. Mas, independentemente disso, eu acho que nós não temos a possibilidade de desconhecer a nota da reitoria e permitir a não frequência sem um fundamento técnico. Eu acho que nós não temos competência para isso, não. Pois é, eu acho que a gente não tem competência nem para estabelecer ensino à distância, que é o que ele pede, inclusive. Porque se fosse o caso dele pedir tratamento especial, alguma coisa assim, em razão, né, de alguma doença, é diferente, mas o que ele está pedindo é que ele possa fazer disciplinas à distância. No final das contas, é isso. Eu queria trazer isso para o colegiado porque eu não queria decidir sozinho e também porque saiu essa nota da reitoria e que ela vai justamente no sentido oposto, aí é o que a Itatiaia noticiou. A Itatiaia parece que pegou a nota da reitoria e inverteu ela de cabeça para baixo, né? Enfim,
Minha ideia... A Renata chegou. A minha posição é no sentido de não deferir, até porque eu acho que a gente não tem competência para deferir esse tipo de coisa. Bruno. Oi, Renata. Boa tarde, falando isso. Alexandre, olha, nesse Boa tarde. caso... Boa tarde, Renata. Eu não sou a favor de indeferir. Eu acredito que pode dar um retorno para ele, solicitando, então, um atendimento especial, porque, sim, pode parecer simples, mas os casos, assim, não tem nenhuma comprovação nem nada, e a nota da UFOP realmente fala sentido oposto, mas eu me sinto muito... Acho que seria muito irresponsável falar que não e vida que segue, sendo que eu joguei no Google e teve caso agora em Conselheiro Lafayette. E essa doença, febre maculosa, simplesmente mata a pessoa, acabou. Eu, assim, acredito que, óbvio, né, pela questão específica dele, física, agrava, né? Mas acho que até para todos os alunos, se eventualmente acontecesse algum caso, assim... fatal. O que eu tenho visto são casos fatais de quem é infectado, enfim. Então, assim, eu acho que não numa negativa, mas uma resposta para ele para pedir uma outra possibilidade, que é essa, né? Que é o caso de pessoas que têm acho que gestantes, enfim, acho que tem alguns requisitos para a pessoa conseguir esse período diferencial, porque é um caso de saúde de algo que tenha alertado aí os estados, os municípios, né, sobre essa situação. O que eu acho que ele poderia, então, fazer contato com o CAIM, e aí a gente orientar o contato com o CAIM para que ele, de repente, o CAIM faça uma intermediação aí e dê um parecer. E aí muda de figura porque a decisão vai vir do centro de saúde, do sistema de saúde da UFOP, que tem que passar por uma avaliação médica, uma avaliação clínica, e aí a medicina vai dizer, e aí nós não vamos nem decidir, é só aplicar o que foi indicado, tranquilo. Mas eu acho que o pedido dele continua sendo improcedente nos termos postos. Mas, além disso, podemos fazer esses encaminhamentos. Eu acho que não tem problema nenhum, não. Ok. Anderson. Não, só para constar, eu entrei em contato com o Caim, a pedido da coordenação, só que, porém, ainda não tenho resposta. Entrei em contato ontem, que foi quando a articulação começou com relação a esse requerimento dele. Sim. Eu tinha pedido para o Anderson fazer esse contato, mas enfim, eu vou, na verdade, falar para ele fazer ele mesmo esse contato, e aí o Caim dá uns encaminhamentos que ele entende cabíveis. Só que assim, se a gente tiver um surto, se a gente tiver mesmo comprovado um surto, não é só ele que a gente vai ter que parar as aulas de todo mundo, né? Não é só deles, é de todo mundo, de graduação, inclusive, enfim. Ok, pessoal, vamos para frente aí. Renata, só para esclarecer que eu tinha essas duas questões que apareceram mais urgentes, que foi um pedido do Leonardo sobre financiamento de evento, para ele vir no evento, e esse pedido desse aluno, tá? Por isso não estava na pauta, não. Foi eu que acrescentei aqui, porque eram questões mais urgentes. Mas vamos lá. Eu participei online na segunda-feira passada, logo depois da minha aula do mestrado, dessa reunião que envolveu os representantes de área, né, a Flaviane e os dois vice-representantes de área, e programas de direito. Está sendo feito, essas reuniões estão sendo feitas com todos os programas. E aí, a Flaviane, ela chamou atenção para algumas questões que eu queria, eu mandei para todo mundo, aí eu fiz um relatório e eu mandei para todo mundo, mas eu queria deixar claras aqui algumas questões, e eu já andei acionando algumas comissões que eu entendo que precisam ser acionadas com relação a algumas dessas questões aqui. Então, eu vou por partes, e a gente vai, à medida que vocês quiserem comentar, fiquem à vontade aí. Então, assim, a coordenação do direito, isso é uma coisa do direito, criou esse formulário para todas as vezes que a gente tiver algum evento em que haja publicação de anais, resumos completos, seja lá o que for, que a gente realizar esses eventos, né? A gente, então, preencher esse formulário, a coordenação preencher esse formulário, à medida que eles forem acontecendo, para que os eventos possam ser ranqueados. Existe um Qualis evento, né? Para que os eventos possam ser ranqueados e as produções decorrentes desses eventos também sejam ranqueadas. Quanto melhor
ranqueada aí o evento, melhora a qualidade da produção, e isso impacta na avaliação, tá? Isso é simples. Com relação à PCN, e esse é que é por isso, inclusive, eu acho que a principal questão que eu queria trazer aqui, vamos lá. A coordenação diária lembrou que a PCN atual, ele vai mudar em agosto, o que é muito engraçado, porque vai mudar em agosto e o prazo para entrar com a PCN é logo no final de setembro, enfim, coisas que só o direito explica, né, insegurança jurídica imensa. Mas, segundo a coordenação diária, os requisitos vão ser ainda mais exigentes, na verdade, do que são atualmente. E, nos requisitos atuais, eu queria chamar a atenção, principalmente porque o Amaury é membro lá da comissão, né, do credenciamento, da autoavaliação. A gente tem aqui o item 3.4.4 do documento da PCN, que fala que para a gente pedir doutorado, a gente precisa ter no corpo docente pelo menos 80% destes, né, terem concluído pelo menos 2 orientações de mestrado acadêmico ou profissional. O que, me parece, a gente não tem atualmente, né? Ou a menos que essa proposta de doutorado não fosse abarcar todos os professores, a gente fosse fazer uma proposta de doutorado com menos professores do que o número que a gente tem atualmente. Oi, Amaury. Mas aí eu também pensei nisso, mas eu acho que nem é o caso, porque você se credencia no programa e não no doutorado ou no mestrado. Assim, então, os professores que fossem colocados na PCN, todos eles, pelo menos 80% deles teriam que ter pelo menos essas 2 orientações. Eu entendo assim, não tem como a gente excluir da conta quem não fez, porque afinal de contas o credenciamento é no programa e não no mestrado e não para o doutorado. Sim, mas aí a gente teria que arcar, teria que esclarecer isso muito, muito bem aí para os nossos colegas, que seria uma questão de que aqueles que não têm ainda teriam que fazer um credenciamento no futuro, né? Não poderiam se... Não, Alexandre, é porque não tem jeito, eu acho, da gente atender. Ah, ok. É porque você se credencia no programa. Então, uma vez que as pessoas estão credenciadas no programa, eu não posso falar, esse aqui é do mestrado, esse aqui é só do doutorado. Eu entendi a regra desse jeito. Não, na verdade até dá para fazer isso, mas é claro que seria como se você gerasse um outro programa, na verdade, né? Pois é. São programas diferentes, e aí sim, então, no mesmo programa, realmente é complicado. Então, mas além disso, além desse dado, que é um dado objetivo, né, tem algumas outras coisas que a CAPES chama atenção, que é o que ele chama a Flaviane, né? Estou falando Flaviane porque todo mundo sabe que ela é representante de área, então não precisa ficar lá representante de área, né? A Flaviane falou do que a CAPES tem levado muito em consideração, que é o que eles chamam de ecossistema saudável, do sistema de pós-graduação em direito como um todo, ou seja, que só deveriam ser aceitos novos pedidos de ampliação do número de doutorados, por exemplo, ou mesmo de mestrados, caso se aquele que pede demonstre que existe uma demanda a se qualificar. E uma coisa que a gente tem que levar em consideração é que, beleza, aqui na região de Ouro Preto nós somos o único mestrado, mas a 80 quilômetros de Ouro Preto está Belo Horizonte, onde a gente tem um programa com mais de 100 professores de doutorado, de um programa que é nota 7, né? Ou seja, a gente precisaria mostrar que nós temos uma demanda, que essa demanda precisa ser atendida, uma demanda, sei lá, do interior do estado, que precisa ser atendida e que não seria plenamente atendida mesmo havendo o doutorado lá na UFMG. Tá? E no mesmo sentido, número 2, aí nós temos que demonstrar que as diferenças face aos doutorados já existentes na região, ou seja, que nós teríamos uma particularidade, isso eu acho até que a gente conseguiria, porque são propostas de área de concentrações diferentes, nada que é feito nos doutorados da UFMG se parece com o que a gente faz, eu acho que tem propostas bem diferentes, mas enfim. E aí a própria área fala de algumas alternativas, cadê o trem aqui, que eu queria que fossem levadas, viu, Amaury, lá para a comissão. Uma seria a ideia de fusão de programas, 2 programas de mestrado que 2 ou mais programas de mestrado que se fundissem num só. Uma outra
que é o chamado doutorado em associação. Ainda não existe nenhuma proposta dessas em direito, mas, e aí foi uma pergunta que eu fiz para a representante de área, para a Flaviane, ela disse que já existem algumas propostas assim em outras áreas, e isso acontece com muita frequência, por exemplo, na área de educação, e que existem já sendo estudados pela CAPES, e aí ela não pôde dizer, por causa de questões lá de sigilo, né, propostas assim em universidades públicas no interior do estado. Ela não especificou onde, não é em Minas, é em outro estado, em que universidades que não necessariamente precisam ter mestrado já, mas na verdade por exemplo, a gente poderia fazer um doutorado em associação com a Federal Juiz de Fora e ou com a Federal de Berlândia, que já tem mestrado, ou a gente até poderia fazer um doutorado em associação com duas outras federais do interior que não têm nem mestrado, que seriam UFLA e UFV, em que, na verdade, professores dessas instituições que têm doutorado e produção relevante e tal, poderiam ser agregados, vamos dizer assim, a nós, tá? Essa é uma coisa, na verdade, nem estou querendo, estou só dizendo algo que a Flaviane deixou muito claro, que um novo doutorado numa região igual Minas Gerais, por exemplo, na área do direito, teria que ter um grande diferencial para ser aprovado. Vamos lá, Mauri e Karine, na sequência. Tá. Pelo eu sei que você esteve lá, você vai poder nos explicar melhor, mas pelo que está dito aqui, a associação é entre dois mestrados. Então, Juiz de Fora e Uberlândia eu consigo contemplar. Agora, Lavras e Viçosa, eu não sei se... Não, mas não sei que eles façam o primeiro mestrado deles lá. Não, mas tem essa possibilidade também. Apesar de que eu escrevi aqui, eu deveria ter... Tá. Mas foi Eu falado. achei que era a descrição da regra, beleza. A outra possibilidade também foi falada. Joia. Eu achei boa ideia, só adiantando o expediente. Pois é. Principalmente, desculpa, Karine, só para te interromper, principalmente se a gente pensar no caso de Juiz de Fora, que é um programa que eu conheço mais de perto, tem alguns colegas que eu conheço que estão lá e tal, e que eles têm uma pesquisa que eu acho que dá para fazer um diálogo bem interessante com a gente, e eles estão pensando também em fazer doutorado. Karine. Boa ideia. Oi, Ale. Então, eu entendo aí, né, as dificuldades com relação a esse alavancar mesmo, né, do doutorado, em virtude de tudo que tem que ser feito, mas eu sempre prefiro olhar aí para o lado mais cheio do que do mais vazio do copo, sabe? Nesse sentido, assim. Eu acho que, enfim, né, isso já foi deliberado na reunião de professores que nós vamos tentar, mas eu acho que tem que ser feito esse estudo agora, né, um pente fino. Mas com relação à especificidade, o que colocaria o mestrado do direito, o doutorado do curso de direito aqui da UFOP, né, como relevante, para mim, o próprio projeto pedagógico, a conceituação, né, a forma como foi construído o mestrado, não há, pelo menos que eu conheça, em nenhum lugar próximo a gente aqui, né? Então, acho que isso já é um grande diferencial, assim, tanto é que a gente tem o retorno dos nossos alunos frequentemente com relação a isso, né? As possibilidades que foram abertas no âmbito do projeto que a gente tem aqui. Com relação ao FMG, né, dela já ofertar o doutorado, de ter mais de 100 professores, eu acho que tem uma outra conta aí importante que pode até ajudar a justificar isso, que é quantos tentam e quantos passam, né? Porque o fato de ter lá não significa que está absorvendo a demanda. Então, acho que é importante saber o número de inscrições que tem do doutorado, né, na UFMG, por exemplo, e quantos são aprovados. Porque certamente esse restante vai querer se vincular a outros lugares, né? Enfim, né, Belo Horizonte tem 80 quilômetros, mas a gente tem uma série de cidades que são universitárias próximas aqui de Ouro Preto, que Ouro Preto é mais perto do que Belo Horizonte para um deslocamento. Então, eu acho que essa questão eu não vejo preocupação nenhuma com ela, assim, sabe? Eu acho que isso não seria motivo, não. Tampouco provar as especificidades e o diferencial. Eu acho que isso é bem tranquilo para a gente fazer, inclusive em virtude, né, das dissertações de mestrado que foram aprovadas, que mostram, né, a relevância aí do projeto pedagógico do nosso curso. Ok. Eu acho que temos que ver ponderar tudo isso. Vamos lá, Bruno.
Na verdade, eu queria só entender o ponto anterior. Eu acredito que a Karine falou muito bem sobre isso, porque eu acredito que a maior parte dos alunos que vêm para o mestrado da UFOP não são de Belo Horizonte, são de outras cidades, Conselho de Lafayette, Barbacena, não é o público que vai para Belo Horizonte, normalmente tendem a vir para Ouro Preto mesmo, porque é uma cidade mais próxima. Mas, na verdade, eu fiquei com uma dúvida sobre a informação que o Anderson passou, que provavelmente tem 5 professores que não têm dissertação, orientação em dissertação. Nesse caso, são professores vinculados à pós-graduação? Sim, Bruno. Por exemplo, a gente credenciou 3 novos agora que não orientaram, né, e não tiveram, porque tem que concluir a defesa. Por exemplo, o professor André, que está aqui, ele ainda não teve 2 orientandos dele com que concluiu a defesa. E salvo engano, tem que olhar certinho. Mas a professora Flávia Máximo também estava com essa dificuldade. Eu tenho que conferir ainda certinho. Tem que olhar cada professor, na verdade, mas inicialmente, com certeza, 4, talvez a professora Flávia, 5. Entendi. Porque eu acredito que isso seja um dado importante até para consolidar o próprio programa, né? Os professores que estão vinculados no programa ter orientação para a gente conseguir essa característica, né, de ser um programa sólido. Então, todos que estão vinculados orientarem, conseguirem essa certificação, mesmo que não seja o caso de continuar com a ideia do doutorado, mas realmente para consolidar os professores que estão vinculados a essa necessidade de estar aí orientando os alunos, enfim, prudendo uma eventualidade também, se for o caso, se der certo do doutorado, enfim, é só porque eu não tinha entendido que, pela questão de orientação, credenciamento, mas agora eu entendi. Os professores têm orientado, Bruno. A questão é que a gente tem professores recém-ingressos no programa, que ingressaram recentemente. Agora eu entendi. Porque, assim, tem 5 professores que estão aqui, sei lá, há anos e não tem orientação. Não é esse o caso, não é esse o caso. A Flávia também entrou relativamente recente também. Tá? Vamos lá, Karine. Ale, sobre essa questão, né, que o Bruno retornou nela aí, se a gente de fato, né, então, só para ver se eu entendi bem, se a gente não for abrir um outro programa para o doutorado, o que a gente tem de expectativa é que a gente possivelmente demoraria 2 anos para poder ter condições de ofertar o doutorado, é isso? Talvez sim. Se a gente, com os nossos atuais professores, fazendo algo só da UFOP, a gente não tiver esse número, a gente tem que esperar ter o número. Oi, Amaury. Com relação eu acho que talvez seja uma oportunidade interessante de nós reestruturarmos as linhas, consolidar essa reestruturação das linhas novas, sei lá, e quando isso estiver pronto, rodando, funcionando, a gente vai para o doutorado. Porque a gente, nós nos comprometemos a tentar, mas ia ficar um negócio meio atropelado, talvez. Nós íamos começar um doutorado implementando linhas novas ou linhas diferentes, sei lá como é que vamos chamar isso, e podia haver, sei lá, por parte da CAPES, uma visão meio negativa, eu não sei. Então, talvez seja uma oportunidade da gente dar um passo atrás, depois dar 2 lá na frente. Não, pois é, Mauri, você falou uma coisa que você falou isso, eu não coloquei isso aqui no relatório, mas assim, isso é de uma outra conversa que eu já tive com a representante diária, com a representação diária também. A CAPES não vê com bons olhos que um programa mude as linhas e imediatamente, ou no mesmo ato, faça o pedido de doutorado, alguma coisa assim, sabe? Que, na verdade, sugeram, até mesmo quando a gente muda as linhas, a gente altera as linhas no meio do quadriênio, por exemplo, a gente vai ter que evidenciar a produção vinculada às linhas antigas e depois produção vinculada à linha nova. E aí, se a gente faz logo no mesmo pedido a mudança das linhas junto com o pedido de doutorado, a gente não tem produção prévia que sustentada nas linhas novas que foram criadas, já que as linhas acabaram de ser criadas, inclusive. Então, isso é outra coisa que também acho que vai precisar ser levada à comissão, no sentido de que, mais provavelmente, a gente precisa primeiro consolidar as novas linhas
para então fazer o pedido de doutorado. Anderson. Não, Ale, eu queria só trazer uma informação também que eu não tenho escutado dentro do programa, né? Tem se falado muito a questão do doutorado, mas não tem se falado a questão de se vamos trabalhar para subir a nota para 5. Porque implementar um doutorado agora no meio da quadrienal, né? Nós estamos com 2 anos aí, tem mais 2, vai gerar um impacto na nota também, um reflexo. Que ver se o objetivo é subir a nota, é manter o 4 e ter o doutorado, é só essa questão que eu queria trazer. Pois é. Então, assim, eu acho que se a gente for decidir realmente fazer um doutorado só nós mesmos, sozinhos, a gente vai precisar levar em consideração que essa mudança das linhas vai ter um impacto, que a gente vai precisar ter produção vinculada, projetos vinculados, que deem sustentação para que então a gente possa pedir um doutorado. Enfim, são questões que a gente vai precisar levar lá para a comissão. Ok, pessoal, deixa eu só ir para frente aqui. Se alguém quiser, pode me interromper, mas se não, desculpa, alguém levantou a mão. Amaury. Alexandre, eu estou tentando falar tudo aqui, porque eu tenho uma audiência em paralelo. O colegiado indicou à comissão que trabalhasse na produção de uma PCN e de um doutorado. Eu acho que, se não for isso, esse colegiado tem que decidir que não será, informar a comissão que não mais pretendemos a criação do doutorado, para que a comissão possa trabalhar no outro sentido. Assim, eu acho que, na verdade, a comissão tem 2 trabalhos, na verdade, né? Pensar na questão das linhas e no doutorado. Eu não fechei questão com relação a isso, a gente pode deliberar aqui que a gente vai, a gente acha que deve continuar insistindo nisso ou não. Sabe por quê? Porque a comissão age por delegação. E foi delegado à comissão o papel de produzir estudos para o APCN. Então, se não é mais essa a diretriz, eu acho que a gente pode votar aqui ou você pode chamar de novo aquela reunião de professores, mas eu acho que a comissão tinha que receber uma nova delegação, uma nova atribuição. O que eu queria, na verdade, é trazer para o primeiro colegiado essas questões que foram colocadas pela área, para a gente até discutir isso com os nossos colegas. Eu acho que esse documento mesmo, eu quero compartilhar com todos os membros do programa, para que todos tenham acesso a essa informação, para a gente poder discutir. Eu não fechei questão ainda com isso, eu estou dizendo que o que foi passado lá pela área, pela comitê de área, enfim, me parece que é uma sinalização bem contundente, no sentido de que não façam isso, porque não vai ter muita chance. Karine. Gente, é uma barulheira danada aqui, porque eu acho que Zema tá chegando e saindo de helicóptero aqui da UFOP, tá bem barulhento, mas vai passar. Eu só fiquei pensando se essa não seria uma oportunidade, Amaury, aí dialogando mais com você, da comissão poder dar um laudo mesmo, sabe, sobre essa possibilidade de doutorado. Então, assim, eu acho que estou entendendo que não é possível, em virtude dessas questões que estão sendo trazidas aqui, para a gente colocar o doutorado para rodar, assim. Mas eu acho que fazer esse estudo e ver os gargalos já ajuda a gente, mesmo que mais adiante, pensar no próprio doutorado, sabe? Um laudo sobre os pontos que a gente tem que melhorar, aquilo que a gente tem que fazer, por que sim e por que não, até para retornar isso com mais peso mesmo, né, para o grupo de professores. Eu acho que pode ser uma possibilidade interessante. Eu, enquanto membro lá da comissão, estou de acordo e pediria só que a coordenação e a presidência do colegiado mandasse, então, um extrato da ata, a gravação, não sei, para a gente, para que os outros membros da comissão possam assistir ou ver a ata, e aí a gente passa a pensar nessa nova perspectiva. A gente estava pensando já numa decisão tomada, vamos tentar. Então, agora, a gente pode fazer uma outra pesquisa, quais seriam as nossas dificuldades, as nossas vantagens. Eu acho que aí não tem problema nenhum a comissão fazer isso, desde que nós tenhamos também essa sinalização objetiva do colegiado. Sim. Assim, eu detesto trazer notícias não tão boas, né? Mas, assim, eu acho que a gente precisa tomar essa decisão logo no início, porque depois também tem Alexandre, é melhor saber antes do que ele tomar na cabeça depois. Né?
se é uma coisa que eu acho que não vai ter chance nenhuma, eu acho que não faz sentido, né? Mas vamos lá. Só para a gente finalizar aqui, a gente tem uma coisa com relação à produção que eu queria chamar a atenção. A, a área, ela vai fazer sobre todas as produções que nós fizermos, nós apontarmos como sendo produções de resultado de pesquisa, ela vai ter um grupo de avaliadores humanos mesmo, né? Não vai ser algo feito por algoritmo, de pessoas mesmo que vão pegar todos os anexos de produção que nós colocarmos como produção de resultado de pesquisa, para poder avaliar se essa produção ela tem aderência com a área, a linha e o projeto de pesquisa do programa, e então também ranquear essa produção dentro do chamado Qualis Livros. Né? A gente tem Qualis periódicos, mas aí isso também vai ser ranqueado aí como Qualis Livro. Então isso é algo que a gente vai precisar chamar muita atenção dos professores na hora deles, e isso é algo que quando a gente for fazer preenchimento da plataforma, eu vou precisar entrar em contato com cada um dos professores para que eles me digam se aquela produção ela é resultado de um projeto de pesquisa ou ela é, sei, manual, ela é um produto apenas didático, enfim, para que a gente possa qualificar melhor a produção. Isso é outra coisa que foi falado muito nessa reunião, e as próximas avaliações, elas vão ser muito mais qualitativas do que quantitativas. A gente tem que preocupar menos com quantidade de produção e mais com a qualificação dela. No caso de periódicos, periódico de qualis mais elevado, enquanto o qualis existir, e no caso de livros e eventos, eventos e livros com qualis mais alto, né? A questão da internacionalização, acho que não é o caso de a gente discutir aqui agora, mas para a gente finalizar, que é o meu último item aqui, eu também fiz contato com a comissão de autoavaliação de novo, que a Mauri está presente nela, porque nós precisamos fazer avaliações periódicas. Em faculdades privadas, eu acho até, na UFOP, eu acho até tem também CPAs, né, comissões próprias de avaliação. É isso que a gente precisa que a comissão faça, elabore aí questionários com os professores, alunos e servidores, enfim, para que a gente possa fazer diagnósticos contínuos, aquela coisa lá de autoavaliação, que a gente precisa criar essas avaliações, aplicar, fazer relatórios apontando quais foram as deficiências, sugestões, etc., e que medidas nós tomamos para solucionar os problemas que foram apontados. Na última quadrienal, só foi exigido da gente que a gente tivesse implementado a comissão, tivesse criado critérios claros de avaliação. A gente até tinha feito mais que isso, já tínhamos feito uma avaliação, mas a comissão anterior fez uma avaliação. Mas nessa próxima quadrienal vai ser exigido que a gente demonstre do começo ao fim, desde a aplicação dos questionários até as medidas que foram tomadas, e isso passa a ter um peso decisivo na avaliação. Então, eu sei que essa comissão está super assoberbada com a RIUQual, com o APCN e tal, e pensar as linhas, mas a gente vai precisar, de novo, aí da comissão nesse sentido. Uma outra comissão que eu acionei também, a comissão relacionada a publicações e a Libertas, da qual eu faço parte, e eu acionei também a comissão de egressos. Então, assim, eu estou acionando todas as comissões do programa, porque a gente precisa que os nossos colegas aí, os membros das comissões, estejam... O Amaury teve que sair, provavelmente, por causa da audiência dele. A gente precisa aí que todos os membros das comissões estejam funcionando, com as comissões funcionando, para que a gente consiga... enfim, uma avaliação de acordo com o que a gente espera, né, a próxima avaliação. Sei que a André está numa comissão também que eu mandei, Karine também caiu. Não, está aqui. Enfim, a gente vai precisar aí, pessoal, esteja atuando mesmo, a gente não pode ter essas comissões só para inglês ver, não, elas precisam realmente estar funcionando.
Principalmente, a que está mais me preocupando nesse momento é essa questão da autoavaliação, que a gente ainda não fez desde a da última, que aconteceu ainda durante a última quadrienal. Bom, é isso, eu queria ouvi-los, então, ver o que vocês acham que a gente pode fazer para talvez auxiliar a comissão de autoavaliação, que eu acho que está tendo uma sobrecarga nesse momento, o que a gente pode fazer. Ale, o que você precisar da representação discente, pode contar com a gente, tá? Do que a gente puder fazer, enfim, né? Tanto de participar das comissões, deliberar, pode contar com a gente, tá? Eu queria, Bruno, que você fizesse contato com as representações discentes, as representantes discentes que estão nessas comissões. Lá no site, eu até mandei para você o link, para você distribuir lá para todo mundo, tem quais são os nomes acho que são mulheres, inclusive, das alunas que estão Da nas outras. autoavaliação é a Yandra e esqueci o nome dela, nossa, estou enxergando ela na minha frente, esqueci. Ela é orientada da Flávia. Tem no site. No site eu coloquei recentemente, para saber, enfim, como é que tá, o que elas precisam e tal, sabe? E com relação a nós docentes, eu acho que a gente vai precisar dar uma ajuda aí, principalmente essa comissão de autoavaliação, para colocar mais rapidamente possível essa autoavaliação em funcionamento. Porque isso vai ter um peso grande aí na avaliação da CAPES. Pois é, imagina, André. E, aliás, quando a gente finalizar aqui, eu queria que você ficasse, por favor, para a gente poder finalizar também esse edital. Bom, é isso, pessoal. Não sei se vocês têm mais alguma questão, alguma sugestão para dar. Eu vou passar esse vídeo, pegar esse vídeo e pegar essa parte especificamente, passar para os membros da comissão, e vou pegar esse documento também e mandar para todos os professores, todos os docentes, para que todo mundo saiba o que está acontecendo aí, tá? Alexandre, mas eu me perdi só no seguinte ponto, qual é o encaminhamento? Então a comissão de autoavaliação, na verdade, vai fazer um novo trabalho, um trabalho de apuração daquelas dificuldades que se apresentam hoje para a apresentação imediata do projeto de doutorado. É isso que, conforme a sugestão da Karine, seriam os gargalos aí que trariam alguma dificuldade, ao invés do APCN efetivo. Eu não sei se a gente bate o martelo aqui de que a comissão não vai pensar na PCN. Eu acho que a comissão pode concluir de forma diferente do que eu estou trazendo aqui. Eu acho que a gente tem não só pouco tempo, mas poucas chances de ter aprovado a PCN nesse momento, por causa das razões que eu apresentei, inclusive objetivos lá com relação a coisa. Mas se de repente... Não, eu acho até que a comissão pode fazer esse estudo e entender que sim, é possível. Aí, mas a delegação inicial da comissão autoriza que ela conclua isso, ao invés do próprio do próprio colegiado? Eu digo assim, a comissão poderia chegar, olha, diante de tudo que foi trazido pela coordenação, então a comissão entende que não é o momento de apresentar? É isso? Sim. Quer dizer, na verdade, a comissão hoje tem 2 trabalhos com relação a isso. Repensar as linhas, e isso depende do doutorado, e a questão do doutorado. Com relação especificamente ao doutorado, sim, a comissão pode chegar, eu não estou querendo bater o martelo com relação a isso, não, a comissão pode chegar e dizer, não, achamos que tem sim como apresentar o doutorado agora, e vamos lá. E aí a gente trazem isso para o colegiado, mas quem vai bater o martelo final aí é realmente o colegiado. Eu queria trazer esses dados que eu acho que são bem objetivos para que a comissão realmente avalie se vale a pena a gente, entre aspas, perder tempo agora. Pode ser que não seja perder tempo, mas... Eu entendo. A minha dúvida é mais o seguinte, se vier o APCN, qual é a orientação atual do colegiado? É que é para fazer. De forma que, se a comissão entender diferente, diante das novidades que você trouxe, então a comissão teria que concluir dessa forma, voltar para o colegiado validar ou não a orientação da comissão, é isso? Não, acho que, na verdade, o colegiado só teria que validar caso a comissão apresentasse um pedido de APCN. Se a comissão entender que não é o caso,
essa parte está resolvida. A resposta negativa aí da comissão, o colegiado, não acho que o colegiado vai se contrapor à comissão no sentido, se a comissão apresentar um relatório de que não é para fazer um doutorado, não acho que o colegiado precise deliberar em sentido inverso, não sei, mas eu acho Não, que pois é, a minha dúvida é da atual orientação, a atual delegação que foi dada pelo colegiado à comissão. o que foi delegado pelo e-mail, inclusive, que eu mandei, eu acho, semana passada, é que a Sim, comissão deve fazer um estudo. Eu não disse que a comissão precisaria aprovar um documento. própria PCN. A comissão deveria fazer um estudo sobre a questão das linhas e da viabilidade de apresentação de uma PCN diante do Tá que foi bom, falado pelos professores. Né? tá, compreendo, beleza. Bom, ok. Então, pessoal, vamos finalizar por aqui e continuamos na luta aí, né? Deixa eu parar aqui a gravação e eu vou, então, mandar isso aqui para os membros da comissão.